Existem decisões que ninguém vê, escolhas feitas no silêncio do coração, pequenas negações, simples renúncias, desvios invisíveis de rota que parecem insignificantes, mas que mudam absolutamente tudo. Nem sempre a obediência vem acompanhada de festa. Nem sempre a santidade será celebrada pelo ambiente à nossa volta. Às vezes, escolher o caminho certo é o mesmo que andar só. Mas mesmo nos desertos mais solitários, há paz, quando sabemos que não seguimos vozes alheias, mas os passos de Deus. Há momentos em que Deus nos chama de volta, não para o começo da nossa jornada, mas para o começo da essência, para aquele ponto secreto onde nossa alma se divide entre o que agrada os homens e o que glorifica o céu, entre o que nos impulsiona a conquistar e o que nos convida a permanecer. Porque há um perigo em andar demais, andar sem raízes, andar sem pausas, andar sem discernimento. Vivemos em tempos em que caminhar se tornou um vício, onde o que importa não é a direção, mas a velocidade. Não é o propósito, mas a aparência de produtividade. E assim, muitos correm, muitos falam, muitos expõem, mas poucos permanecem. Permanecer tem se tornado escasso. Raiz virou sinal de atraso, silêncio virou sinal de ausência. E fidelidade. Fidelidade é confundida com passividade por quem só sabe viver de palco. Mas Deus continua chamando seus filhos para o lugar da profundidade, para o lugar onde a alma floresce sem precisar se exibir, para o solo onde frutos nascem no tempo certo, não no tempo imposto. Há caminhos que brilham aos olhos, mas secam por dentro. Rodas que parecem acolhedoras, mas desviam nossa identidade. Vozes que oferecem conselhos doces, mas embebidos em veneno sutil. E é por isso que o céu hoje nos chama de volta ao discernimento. Não é sobre religiosidade, não é sobre regras humanas, é sobre raiz, é sobre reconhecer onde estávamos nos plantando sem perceber, porque até o solo bonito pode ser raso, e até o campo florido pode esconder espinhos. Mas Deus não olha o solo pela aparência, Ele olha pelo que pode nascer dele. Bem-aventurado o homem que, diz o Salmo. Mas o que o torna bem-aventurado não é apenas o que ele faz, é o que ele decide não fazer. Ele não anda no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. E isso, aos olhos do mundo, pode parecer insignificante. Mas aos olhos de Deus, é o começo de uma árvore. Há bênçãos que só florescem quando aprendemos a dizer não ao conselho que nos afasta da cruz, a dizer não à roda que esvazia nossa fé, a dizer não à companhia que mata aos poucos aquilo que Deus quer vivificar. E então nasce o sim para o rio, o sim para a palavra, o sim para o prazer em meditar, em mergulhar, em ser nutrido, mesmo quando ninguém vê. Porque há uma felicidade que o mundo não entende. Ela não grita, não dança, não se promove. Ela repousa. Ela mora dentro de quem tem paz com sua escolha. Ela habita em quem prefere o secreto ao espetáculo. Ela flui em quem se senta diante de Deus, enquanto todos correm atrás de aprovação. Feliz é quem sabe onde está plantando sua alma. Feliz é quem entende que frutificar não é produzir, é permanecer, que sombra não se cria em um dia, que folhas que não murcham não surgem sem raiz profunda, que frutos que alimentam outros nascem de corações que cavaram fundo no lugar onde Deus os colocou. Hoje, o céu nos chama de volta para esse lugar, de volta ao primeiro jardim, ao primeiro sim, ao primeiro rio. O lugar onde a alma deixa de mendigar conselhos, para se alimentar da voz de Deus. O lugar onde a mente se liberta das distrações e volta a ouvir o que o Espírito sussurra entre um versículo e outro. O lugar onde a permanência vale mais do que a performance.
Talvez você tenha andado demais, falado demais, seguido conselhos demais e percebeu que tudo isso te deixou seco por dentro. Mas hoje, Deus está te oferecendo outra chance. A chance de parar, a chance de ouvir, a chance de voltar a ser árvore, com raízes que não se veem, mas que sustentam em silêncio. Porque bem-aventurado não é quem aparece, é quem permanece. Não é quem corre, é quem se planta. Não é quem impressiona, é quem floresce, ainda que ninguém veja. Não é quem sabe tudo, é quem se alimenta do que vem do céu. E você está pronto para voltar ao rio? A alma precisa de raízes. Ela pode até resistir por um tempo vivendo de vozes alheias, de conselhos humanos, de experiências emprestadas. Mas chega uma hora em que a alma sente sede, sede de verdade, sede de profundidade, sede de permanência, sede de Deus. Vivemos tempos em que o vento se tornou uma forma de vida. Tudo é momentâneo, leve, superficial. As conexões são rápidas, as decisões impulsivas, as raízes quase inexistentes. As pessoas mudam de opinião como quem troca de roupa, mudam de princípios como quem muda o feed, mudam de direção como quem segue a tendência do dia. Mas Deus não se revela na velocidade, Ele se revela na permanência, na constância, no solo fértil da obediência silenciosa. O Salmo fala de um homem que é como árvore, não como um meteoro, nem como uma faísca, mas como árvore. Uma árvore não tem pressa. Ela cresce para baixo antes de crescer para cima. Ela cava, ela rompe a terra, ela desce antes de se elevar. E é assim com a alma também. Antes de frutificar, ela precisa se esconder. Antes de florescer, ela precisa silenciar. Antes de ser vista, ela precisa se firmar. A árvore plantada junto a ribeiros de águas não vive de chuva. Ela vive de fonte. Ela não depende do clima. Ela depende da raiz. Ela não floresce porque o céu aplaude. Ela floresce porque a água flui por dentro todos os dias. Ela medita. E aqui está o segredo. Meditar na palavra não é apenas ler um versículo e seguir o dia. É ruminar. É deixar a palavra virar alimento. É pensar nela ao acordar, ao trabalhar, ao caminhar, ao descansar. É deixar que ela contamine os pensamentos, direcione as escolhas, forme as convicções. O justo medita de dia e de noite. Isso não significa que ele vive com a Bíblia aberta o tempo todo. Significa que ele aprendeu a andar com ela dentro da mente, dentro do coração, dentro do espírito. E por isso, tudo que ele faz prospera. Não prospera no sentido mundano da palavra, mas prospera no sentido divino, porque ele está no lugar certo, no tempo certo, fazendo a coisa certa, pelo motivo certo. Enquanto muitos vivem pulando de conselho em conselho, de tendência em tendência, de pessoa em pessoa, de fé em fé, o justo permanece, não porque é forte, mas porque está plantado. Há uma leveza que nasce do enraizamento. Quando você sabe onde está, não precisa mais provar para ninguém o que você carrega. Enquanto o mundo diz, apareça, defenda-se, mostre quem você é, o justo silencia, porque ele sabe, quem frutifica, revela. Quem permanece, será visto. Quem se esconde em Deus, floresce no tempo dele. E o contrário também é verdadeiro. A palha não tem raiz. Ela é carregada com facilidade. Ela parece livre, mas está à mercê de qualquer vento. Hoje está aqui, amanhã está ali, sempre na superfície, sempre em movimento, mas nunca em profundidade. O ímpio é como a palha que o vento dispersa, e o vento sempre vem. Pode vir em forma de crise, de tentação, de crítica, de elogio, de distração. Mas ele vem, e só quem tem raiz permanece de pé.
Por isso, o salmista não apresenta muitas opções. Apenas duas: ou você é árvore, ou é palha. Ou você é constante, ou é levado. Ou você é alimentado pela palavra, ou é nutrido por vozes vazias. Ou você frutifica no tempo certo, ou vive tentando imitar frutos alheios. Ou você permanece em silêncio, ou vive buscando visibilidade que nunca sacia. A árvore que Deus planta não tem pressa. Ela não compete. Ela não se desespera. Ela sabe que no tempo certo o fruto vem. O fruto que alimenta. O fruto que cura. O fruto que revela de onde vem a vida que a sustenta. E você? Tem vivido como árvore ou como palha? Você tem raiz? Ou tem sido arrastado por qualquer vento de opinião, de pressão, de comparação? Você está alimentando a sua alma com a fonte certa? Ou tem sobrevivido de migalhas emocionais, distrações passageiras e promessas vazias? O justo não é reconhecido pelo que diz, mas pelo que permanece, pelo que resiste, pelo que floresce mesmo em tempos difíceis, pelo que carrega a vida mesmo quando tudo ao redor seca. Porque quem tem raiz não depende de clima. Quem tem raiz não tem medo do inverno. Quem tem raiz não perde a fé quando a estação muda. Quem tem raiz, confia. Nem sempre percebemos quando começamos a nos afastar da fonte. Às vezes, tudo o que aconteceu foi um passo fora da palavra, um passo fora da presença, um passo em direção a um conselho que parecia sábio, mas carregava veneno invisível. Ninguém cai da noite para o dia. A alma seca aos poucos. A raiz se desfaz em silêncio. A distância entre Deus e o coração não se mede em metros. Se mede em distrações. Talvez tenha começado com um vídeo, com um comentário, com um só hoje, com um não tem problema, com um Deus entende. E quando você se deu conta, estava longe. Longe do rio, longe da intimidade, longe da firmeza que um dia já sentiu. Você ainda fala sobre fé, mas já não sente mais prazer em permanecer. Você ainda canta, mas seu coração já não floresce. Você ainda está rodeado de pessoas, mas por dentro algo está vazio. E Deus? Deus não deixou de ver. Deus não deixou de esperar. Deus não se afastou 1 centímetro sequer. Ele continua à beira do rio, com as mãos estendidas, com a fonte fluindo, com a palavra viva, chamando você de volta. Ele não te acusa, ele não te expõe, ele não te compara, ele te convida. Convida a olhar para dentro, convida a voltar para a raiz, convida a parar de fugir da tua essência. Convida a deixar a performance e abraçar a permanência, porque o Senhor nunca exigiu frutos imediatos. Ele só pediu fidelidade, ele só pediu raiz. Talvez você tenha se acostumado a sobreviver, a se alimentar de migalhas espirituais, a buscar conselhos rasos para dores profundas, a se mover o tempo todo para não sentir o vazio que a correria mascara. Mas hoje, Deus quer algo diferente. Hoje Ele te chama de volta para o lugar onde a alma se renova, onde a palavra não apenas ensina, ela cura. O lugar onde o silêncio não é ausência, mas solo fértil. Onde a espera não é castigo, mas construção. Onde a raiz cresce no escuro, mas prepara você para florescer na luz. O céu está abrindo caminho para um novo plantio. Um novo começo, um novo tempo de permanência. E para isso, você só precisa dizer: Senhor, planta-me de novo. Planta-me com fé. Planta-me com propósito. Planta-me com profundidade. Planta-me com fome da tua presença. Planta-me onde eu não dependa mais de elogios para florescer. Planta-me onde a tua voz baste. Porque hoje não se trata mais de onde você esteve, mas de onde você quer colocar suas raízes agora. Não se trata de performance, se trata de permanência.
Não se trata do que as pessoas veem, mas do que Deus rega em secreto. Então, se você estiver pronto, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu não me apresento diante de Ti com discursos prontos. Eu venho com a alma nua, com os galhos quebrados, com a raiz exposta, com o coração cansado de fingir que está tudo bem. Eu venho como alguém que já tentou andar por caminhos que não levam a lugar algum. Caminhos onde a voz do mundo era mais alta do que a tua. Caminhos onde conselhos vazios pareciam sabedoria, mas só aprofundaram o meu vazio. Senhor, eu tropecei em palavras que soavam doces, mas me afastaram do teu rio. Me detive onde não devia. Me sentei onde a tua presença não era bem-vinda. E ali fui perdendo meu prazer na tua palavra. Fui trocando raiz por movimento, profundidade por relevância, constância por aplauso. Mas hoje, Pai, eu reconheço que sem raiz eu não permaneço. Sem fonte, eu seco. Sem direção, eu me perco. E por isso, eu me rendo. Rendo os conselhos que aceitei, mesmo sabendo que te entristeciam. Rendo os relacionamentos que me afastaram de ti. Rendo os hábitos que calejaram minha fé. Rendo a sede de aceitação que tantas vezes me levou a comprometer o teu chamado. Senhor, eu não te peço atalhos, eu te peço um novo plantio. Não quero ser reposicionado por conveniência, quero ser replantado por propósito. Tira-me do solo raso. Afasta-me da margem onde a água nunca alcança. Arranca com tua mão tudo o que cresceu fora da tua vontade. Planta-me outra vez. Planta-me à beira do teu rio, onde a tua palavra flui sem cessar, onde a minha raiz não dependa de clima, de elogios, de fases, nem de aplausos. Eu não quero mais me mover por impulso. Quero permanecer por convicção. Mesmo que a estação pareça contrária, mesmo que os ventos batam forte, mesmo que tudo ao redor pareça estar florescendo, menos eu. Ainda assim, Senhor, planta-me, porque eu sei que o fruto não vem antes da raiz. Se for preciso, esperarei. Mas esperarei plantado. Que a tua palavra me alimente todos os dias. Que ela me visite nas manhãs em que eu não quiser levantar. Que ela me confronta nos pensamentos que me afastam de ti. Que ela me sustente nas noites em que me sinto sozinho. Que ela seja meu prazer, não por hábito, mas por amor. Senhor, eu te entrego minhas folhas, as que murcharam, as que o tempo arrancou, as que a culpa manchou. Te entrego meus galhos, te entrego o que ainda não floresceu, te entrego o que já tentei podar com as mãos da ansiedade. Tu és o jardineiro fiel. Tu sabes como tratar do que ainda está escondido. Tu sabes como regar onde ninguém mais vê. Tu sabes como sustentar a alma que decidiu permanecer. E se for preciso recomeçar, que seja em ti, com raiz firme, com silêncio fértil, com frutificação que não precisa se anunciar. Senhor, faz de mim uma árvore da tua plantação, que onde eu estiver, as pessoas vejam sombra, que ao meu redor encontrem descanso, que através da minha vida sintam o teu perfume, provem do teu fruto, descubram a tua graça. E quando perguntarem qual é o segredo, que a resposta seja simples: estou plantado onde Deus me quis. Se vier o inverno, que minha raiz suporte. Se vier o vento, que minha fé permaneça. Se vier o tempo seco, que a tua palavra me alimente. E se vier o tempo do fruto, que ele não seja para minha glória, mas para o teu louvor. Eu não quero mais ser levado por emoções. Quero ser sustentado por convicções. Eu não quero mais tentar florescer onde a tua presença não habita. Quero me esconder onde só o céu me vê, mas onde o teu Espírito me rega todos os dias. Senhor, não importa mais a visibilidade, importa a permanência. Não importa o número de frutos, importa que eles nasçam do teu tempo, do teu cuidado, da tua palavra.
Planta-me, cultiva-me, poda-me, sustenta-me e usa-me, porque não há lugar mais seguro do que o centro da tua vontade, e não há raiz mais forte do que aquela que cresce na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra encontrou teu coração, se em algum momento dessa oração tua alma foi tocada, se você sentiu que Deus te chamou de volta para o lugar da raiz, então não deixe esse momento passar. Escreva aqui nos comentários com fé e entrega: Senhor, planta-me novamente. Escreva como quem declara, como quem decide permanecer, como quem volta ao solo onde a alma floresce. Cada comentário será como uma semente diante de Deus, uma marca do seu posicionamento, uma declaração pública de um movimento interno. Escreva, testemunhe, participe. E se você conhece alguém que precisa voltar para perto do rio, compartilhe esse vídeo. Mande para aquela pessoa que anda cansada, sem direção, seca por dentro e que talvez só esteja esperando uma palavra como essa para recomeçar. Curta esse vídeo, não só para apoiar o canal, mas para que essa mensagem alcance mais vidas. O algoritmo entende cliques, mas o céu responde corações. E se você deseja continuar caminhando nessa jornada de profundidade, se deseja crescer em fé, se firmar na palavra e aprender a florescer no tempo certo, então se inscreva no canal. Aqui você não vai encontrar performance, vai encontrar permanência. Aqui você não vai ver pressa, vai ver propósito. Aqui não estamos buscando palco, estamos buscando raiz, porque aqui somos árvores, não somos palha. Somos firmados, regados, escondidos, mas cheios de vida. E se você chegou até aqui é porque há algo em você que clama por essa permanência. Então, permaneça. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, permaneça plantado na palavra, na presença, na vontade de Deus. Deus abençoe.